Olá, meus queridos alunos, boa tarde. Hoje nós vamos realizar alguns exercícios de fixação. Então, a nossa aula de hoje é uma aula de exercícios. Então, você deve pegar o seu caderno para copiar aí os exercícios ou então para resolver esses exercícios no seu caderno, tá? Se você decidir depois imprimir os slides, não tem problema. Mas esses exercícios devem ser resolvidos agora, durante a aula, tá bom? Como é que vai funcionar? Tá? Do mesmo jeito que a gente fazia no nivelamento e nas nossas outras aulas de correção de exercício, gente. Então, como é que vai ser? Da seguinte forma, olha só, eu vou ler a questão com vocês e aí vocês devem responder primeiro a questão para só em seguida continuar assistindo o vídeo. Então, vocês devem, eu vou ler a questão, vocês pausam o vídeo, copia ou responde aquela questão e só em seguida continua assistindo o vídeo, combinado? Então, essa aula tem que ter uma dinâmica um pouquinho diferente para a gente conseguir atingir o objetivo, que é que vocês resolvam os exercícios, tá bom? Vamos lá então, primeiro exercício, primeira questão. Essa é uma questão muito interessante que algumas pessoas às vezes, né, acho que todo mundo talvez já tenha vivenciado e é uma questão bem interessante, né? Vamos ver o que acontece. Então, a questão 1 diz assim: Tiago foi passar férias do meio do ano com sua família na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então, se é uma região serrana, significa que ela está a uma altitude mais elevada do que o nível do mar. No caminho de volta, após o término de suas férias, ao descer a serra em direção à cidade do Rio de Janeiro, Tiago teve uma sensação desagradável de que o ouvido estava tampado. Então parece, né, que o ouvido tampa e a gente fica com dificuldade de escutar, de ouvir, tá? E aí a questão dá pra gente assim algumas alternativas. Então vem lá assim, ó, sobre a pressão, a sensação de Tiago, julgue o item correto. Letra A. Ela é produzida porque ao descer a serra, o ar se torna mais rarefeito. Letra B. Ela ocorre devido à diferença de pressão atmosférica entre as partes mais altas e mais baixas da serra. Letra C. Ela ocorre devido à diferença de umidade do ar entre as partes mais alta e mais baixa da serra. Ou letra D, ela ocorre devido à propriedade de expansibilidade do ar. Então, pessoal, eu vou fazer assim, tá? Vocês agora pausam o vídeo, respondam a questão e só então continue assistindo o vídeo, combinado? Segunda questão. A segunda questão diz assim: após chegar da escola, Gabriela queria muito brincar no quintal de sua casa. Mas devido a uma forte tempestade que caía em sua cidade, sua mãe mandou que ela só brincasse dentro de casa. Foi então que, pela janela da sala, Gabriela viu um grande raio no céu. Em seguida, ela recordou das aulas de CFB e contou para sua mãe que fenômenos meteorológicos, como os raios, só acontecem em uma dada camada da atmosfera. Então, só em uma determinada camada da atmosfera é que esses fenômenos acontecem. A qual camada da atmosfera estava se referindo Gabriela? Mesosfera, exosfera, estratosfera ou troposfera? Qual que vocês acham que é? Então, agora você pausa o seu vídeo e responde a questão. Vamos lá? Olha, outra questão interessante aí, ó, outra situação do cotidiano, né, pessoal? Então, tem lá assim: num sábado pela manhã, Maurício resolveu andar de bicicleta no parque da cidade. Porém, quando foi buscar sua bicicleta na garagem, percebeu que um dos pneus estava vazio. Então, Maurício foi rapidamente ao posto de gasolina para encher o pneu. Esses dois aí estão enchendo com um outro tipo de bomba, né?
Qual propriedade do ar permite que ele seja usado para encher pneus? É a elasticidade, a expansibilidade, compressibilidade ou pressão? Então, responda aí a questão, pausa o vídeo e responde a questão, ok? Questão 4. A questão 4 fala sobre altitude também, né? Então, tem assim, ó. Realizar atividades em grandes altitudes requer treinamento intensivo e muitas vezes equipamentos adequados. A partir de 2.800 metros, o corpo humano já começa a sentir os efeitos da altitude. Que efeitos são esses? Olha lá, a respiração acelera, a capacidade de se manter aquecido diminui, a pessoa fica mais lenta e o corpo desidrata. Ocorrem fortes dores de cabeça e o raciocínio é afetado. Sobre altitudes elevadas, julgue o item correto. Letra A. A resistência do ar é maior. B. A umidade do ar aumenta. C. O ar é mais rarefeito. Ou D. A pressão atmosférica aumenta. Responde aí a sua questão, né? Pausa o vídeo, responde a questão, ok? E depois continua assistindo. Questão 5. A questão 5 é uma questão sobre a camada de ozônio. Deixa eu tirar aqui isso de frente da figura. Muito bem. Então, olha lá, gente, ó. A camada de ozônio é uma região da atmosfera que tem alta concentração de gás ozônio, que absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, e assim impede que os raios ultravioletas passem em maior quantidade para a superfície terrestre e cause danos à saúde e a outros organismos do planeta. Em qual das 5 camadas da atmosfera é encontrada a camada de ozônio? É na mesosfera? É na exosfera? É na termosfera? É na troposfera ou é na estratosfera? Então você agora pausa o seu vídeo, responde e depois continua assistindo. Questão 6. Questão 6 diz assim: qual componente do ar atmosférico é encontrado em maior quantidade, em torno de 78%? Qual que é esse componente? É o gás oxigênio, que nós usamos para respirar? Será? É o gás nitrogênio? É o gás carbônico? É o metano? Ou é o gás hélio? Então, você pausa o seu vídeo e responde, tá bom? Questão 7. Questão 7 diz assim: qual gás que, devido à sua baixa densidade, é utilizado para encher balões de festa, dirigíveis e balões meteorológicos? Qual é o gás? É o gás oxigênio? É o gás hélio? É o gás carbônico? É o gás argônio? Ou é o gás nitrogênio? Pausa o seu vídeo e responde aí para mim. Questão 8. A questão 8 fala do gás metano, né? Nós falamos pouco desse gás, mas eu citei ele lá quando a gente falou um pouquinho aí sobre efeito estufa, né? Então, olha lá. O metano é um gás produzido naturalmente nos pântanos, nas plantações de arroz ou no sistema digestório de certos animais ruminantes como o boi. Esse gás é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, pois absorvem parte do calor refletido pela superfície terrestre, mantendo esse calor aprisionado no planeta. Além do metano, outro gás que tem provocado a intensificação do efeito estufa, provocando aquecimento global, é o gás, qual que é? Oxigênio, hélio, carbônico, argônio ou nitrogênio? Qual que você acha que é? Responde aí, pausa o vídeo, responde. Qual que é o gás? Vamos lá? Ótimo. Vamos à próxima questãozinha. Questão 9.
Quando pressionamos um desentupidor de pia de borracha contra o azulejo, ele fica preso na parede. É preciso fazer força para retirá-lo do azulejo, né? Sobre esse exemplo, julguem o item correto. Vamos lá. Ele é produzido devido à propriedade de expansibilidade do ar. Ele ocorre porque a pressão do ar sobre a parte de fora do desentupidor é maior do que a pressão do ar sobre a parte de dentro. Ele é produzido devido à propriedade de elasticidade do ar. Ou, letra D, ele ocorre porque a pressão do ar na parte de fora do desentupidor é menor do que a pressão do ar sobre a parte de dentro. Qual que você acha que é? Né? Então, responde aí, marca a sua resposta aí. Né? Responde a questão, pausa o vídeo, responde com calma, lê de novo, tá? E aí, me diz aí qual que é. Questão 10. A questão 10 fala sobre os gases nobres, né? Que compõem aí também, são parte aí dos gases da atmosfera. Os gases nobres correspondem a menos de 1% do ar atmosférico. Eles dificilmente se combinam com outras substâncias e, por causa disso, entram no corpo dos seres vivos durante a respiração e saem inalterados. São eles. Quem são esses gases nobres, né? Qual dessas opções aí tem apenas gases nobres, ok? É a letra A, hélio, argônio, neônio, radônio e xenônio. Letra B, hélio, argônio, neônio, radônio, xenônio e metano. Ou letra C, hélio, argônio, neônio, radônio, xenônio e ozônio. Ou letra D, hélio, argônio, neônio, radônio, ozônio e xenônio. Então, faça aí a sua escolha, né? Responda a questão para que a gente continue aí os nossos exercícios. Quero que você responda bem bonitinho aí, hein? Depois eu vou querer ver todos esses cadernos para ver se está tudo respondidinho lá. Vamos lá? Pausa o vídeo e responde. Agora, então, nós vamos fazer esses exercícios. Vamos discutir o gabarito, tá? Ver o que a gente pode ter errado nesse exercício, o que a gente acertou, né? Muito importante isso aí. Essa matéria vai estar na E, mas ela vai estar também na terceira AP, né? Que é a próxima AP que vocês vão fazer. Muito bem, a questão é aquela lá do ouvido tampado, estão lembrados? Então, olha, Tiago foi passar as férias do meio do ano com sua família na cidade de Petrópolis, que é a região serrana lá do Rio de Janeiro. No caminho de volta, então ele estava numa grande altitude, tá? No caminho de volta, depois do término das férias, ele fez o quê? Ó, ele estava no alto e ele foi descer a serra para voltar para a cidade do Rio de Janeiro, que está ao nível do mar. Então, Tiago teve uma sensação desagradável no ouvido, parecendo que o ouvido estava tampado. Sobre essa sensação do Tiago, gente, julgue o item correto. Então, essa sensação aí, ela é produzida porque ao descer a serra, o ar se torna rarefeito? Será que é isso? Não, o ar se torna rarefeito conforme nós subimos na atmosfera e não conforme nós descemos. Então, essa opção está errada. Letra B. Ela ocorre devido à diferença de pressão atmosférica entre as partes mais alta e mais baixa da serra? Exatamente. Tá? Então, a letra B é a resposta correta. A diferença de pressão atmosférica entre a parte mais alta e mais baixa da serra, que é responsável por essa sensação de ouvido tampado, tá bom? Então, a resposta correta é a letra B. Próxima aí, ó, questão 2. Após chegar da escola, Gabriela queria muito brincar no quintal de sua casa, mas devido a uma forte tempestade que caía na cidade, sua mãe mandou que ela brincasse dentro de casa, sabe? A mãe da Gabriela. Foi então que, pela janela da sala, Gabriela viu um grande raio no céu. Logo em seguida, ela recordou as aulas de CFB e contou para sua mãe que os fenômenos meteorológicos, como os raios, né, só acontecem em uma determinada camada da atmosfera.
A qual camada da atmosfera a Gabriela se referia? Qual camada, gente? O que vocês marcaram aí? A camada correta é a troposfera, tá? Por que a troposfera? A troposfera, olha aqui, ó, vamos observar a imagem. Essa camadinha aqui, onde está a superfície terrestre. Então, a troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. É na troposfera que se formam as nuvens. É nessa camada também que os ventos acontecem, as chuvas, né, que cai a neve. Então, os fenômenos meteorológicos, eles se formam aí na troposfera, tá bom? Então, a resposta correta é a letra D. Questão 3, aquela do passeio de bicicleta. Olha lá, num sábado pela manhã, Maurício resolveu andar de bicicleta no parque da cidade. Porém, quando foi buscar sua bicicleta na garagem, percebeu que um dos pneus estava vazio. Ei, Maurício, que falta de sorte. Então, Maurício foi rapidamente ao posto de gasolina para encher o pneu. Quem é que já passou por isso, né? Muita gente, provavelmente. Qual propriedade do ar permite que ele seja usado para encher pneu? É elasticidade? Não, tá? Não é elasticidade. A elasticidade é aquela propriedade que quando você comprime o ar, ele tende a voltar à posição original. Então, não é, tá? Expansibilidade é a propriedade do ar de fazer o quê? De ocupar todo o espaço disponível. Então, também não é essa questão, não é essa. Pressão, será? O que a pressão faz, né? A pressão exerce ali uma força sobre aquilo que está imerso naquele gás, né? Então, também não é essa. Mas a resposta correta, gente, é qual? É compressibilidade, a capacidade que o ar tem de ser comprimido. Então, eu vou apertando o ar lá dentro daquele pneu, colocando bastante ar lá dentro. E aí, o pneu vai ficar cheio, né? E esse ar ali vai exercer uma pressão nas paredes do pneu. Mas eu consigo colocar tanto ar lá dentro para encher o pneu, porque o ar pode ser comprimido. Ok? Então, é compressibilidade. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, só colocar lá no chat, tá? Bom, próxima questão aí. A próxima questão é a questão 4. Fala assim, realizar atividades em grandes altitudes requer treinamento intensivo e muitas vezes equipamentos adequados. A partir de 2.800 metros, o corpo humano já começa a sentir os efeitos da altitude. A respiração acelera, a capacidade de se manter aquecido diminui, a pessoa fica mais lenta, o corpo desidrata, ocorrem fortes dores de cabeça e o raciocínio é afetado. Então, olha só. Sobre as altitudes elevadas, julgue os itens corretos. Essa minha imagem ficou um pouquinho clara aqui para mim, não sei se para vocês vai estar igual, mas quanto mais alto a gente está na atmosfera, quanto mais camadas da atmosfera, quanto mais alto na nossa camada, no caso, na troposfera, né? Quanto mais alto a gente está na atmosfera, menor a quantidade de gases nessas altitudes. Então, o ar nesses locais, ele é menos denso. Ele é um ar que tem uma menor quantidade de gases, tá bom? Então, aí, nesse caso, né, o que acontece? Eu digo que esse ar, ele é mais rarefeito. Rarefeito é um ar menos denso, tá bom? Então, a letra A diz que a resistência do ar é maior? Não, não é. Porque se eu tenho menos partículas de gases, então a resistência, ao contrário, vai ser menor. A umidade do ar aumenta? Não, não aumenta. O ar é mais rarefeito. Essa é a resposta correta, tá? E a pressão atmosférica aumenta conforme eu vou subindo? Não, ao contrário, ela diminui. Ok, pessoal? Então, essa daí era a questão 4. Vamos à questão 5. A questão 5 fala daquela camadinha muito importante, camada de ozônio, né? Camada de ozônio é uma região da atmosfera que tem alta concentração de gás ozônio, que absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, e assim impede que os raios ultravioleta passem em maior quantidade para a superfície terrestre e causem danos à nossa saúde e a outros organismos do planeta. Então, é uma camada protetora da atmosfera, tá?
Em qual das 5 camadas da atmosfera é encontrada a camada de ozônio? Então, aqui tem uma ilustração que até usei na aula, né, que mostra que os raios ultravioleta, eles são filtrados por essa camada de ozônio. Parte da energia desses raios, ó, ela é absorvida por essa camada e parte só que vai penetrar na superfície terrestre, tá? E quando eu tenho danos nessa camada de ozônio, ó, esses raios eles passam sem serem filtrados, tá bom? Bom, mas em qual camada da atmosfera a gente tem esses raios ultravioleta, tá? Na mesosfera, não. Na mesosfera a gente tem outros fenômenos importantes, mas a gente não tem camada de ozônio, tá bom? A exosfera já é o limite lá com o espaço. A termosfera também não é. A troposfera, onde tem os fenômenos meteorológicos. E a exosfera é a camada da atmosfera em que se localiza a camada de ozônio, ok? Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Coloquei essa figurinha aqui para a gente relembrar da aula, né? Porque essa questão número 6, ela pergunta qual componente do ar atmosférico é encontrado em maior quantidade na atmosfera, em torno de 78%. Quem é esse componente? Esse componente é o gás nitrogênio. Então, por essa imagem, né, a gente revê esse gráfico aqui, que diz o seguinte, que 78% do ar atmosférico é formado de nitrogênio, 21% é composto de gás oxigênio e 1% da atmosfera vai ser composta aí por outros tipos de gases, tá certo? Envolvendo aí gás carbônico, vapor de água, gases nobres, tá? Outros gases, ok? Muito bem, questão 7. A questão 7, né, é uma questão também tranquila. Então, olha só, qual gás que devido à baixa densidade é utilizado para encher balões de festa, dirigíveis e balões meteorológicos? Bom, quando eu falei nessa aula aí, eu disse que o gás hélio, né, de todos esses gases aqui, o gás hélio é o que tem a menor densidade. Então, o mesmo volume de ar de gás hélio, se eu comparar, por exemplo, dois balões, tá? Um com ar atmosférico e outro com gás hélio, o gás hélio, aquele mesmo volume do balão, tá? De gás hélio vai ser muito mais, vai ser muito menos denso do que o do ar atmosférico. É por isso que se eu soltar um balão de gás hélio na atmosfera, o que acontece com ele? Ele vai subir até chegar a um local na atmosfera em que ele atinja, né, a mesma densidade do ar atmosférico, tá? Porque o gás hélio é muitas vezes menos denso do que o ar atmosférico, ok? Então, o mesmo volume de gás hélio vai ser menos denso que o ar, mesmo volume de ar, tá certo? Muito bem. Questão 8. Questão 8 fala de um outro fenômeno aí importante, né? Que é o aquecimento global, tá? Que é o efeito estufa. Então, olha lá, o metano é um gás produzido naturalmente nos pantos, em plantações de arroz e no sistema digestório de certos animais ruminantes, como o boi. Esse gás é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, pois absorvem parte do calor refletido pela superfície terrestre, mantendo esse calor aprisionado no planeta. Então, o que acontece, tá? Os raios do Sol, tá? Eles podem ser refletidos já lá na camada de ozônio, ou ele pode atravessar essas camadas e chegar na superfície terrestre. A superfície terrestre reflete esses raios, tá? Esse calor, vamos dizer assim. Parte desse calor ele vai ser devolvido para o espaço e parte desse calor é aprisionado ali na superfície pelos gases do efeito estufa, ok? Então, além do metano, outro gás que tem provocado a intensificação do efeito estufa, provocando o aquecimento global, é o gás carbônico, né? O gás carbônico ele é liberado aí
principalmente pela queima dos combustíveis fósseis, né? Uma das principais fontes do gás carbônico é essa aí, tá? E esse acúmulo de gás carbônico na atmosfera, esse lançamento de uma quantidade de gás carbônico maior do que aquela que as plantas conseguem absorver de volta e usar na fotossíntese, né? Então, o problema é esse exagero, tá? Essa grande quantidade de gás. Isso aí intensifica, então, o efeito estufa, que é esse efeito natural que ocorre no nosso planeta, que serve para manter o planeta aquecido, ok? Muito bom. Questão 9. Essa questão 9, tá? Ela vai falar sobre lá o desentupidor, né? Mais uma vez, falando desse efeito aí, olha. Então, quando pressionamos o desentupidor de pia de borracha contra o azulejo, ele fica preso na parede. Então, é essa situação que tem aqui, ó. A pessoa pressionou o desentupidor contra a parede, tá? E ele ficou preso. É preciso fazer força para retirá-lo. Sobre esse exemplo, julgue o item correto. Então, olha lá, gente. Ele é produzido devido à propriedade expansibilidade do ar? Então, o fato do ar se expandir é que vai gerar esse fenômeno? Não, né, gente? Não é isso. O que acontece aqui? Quando a gente pressiona o desentupidor contra a parede, o ar que estava dentro do desentupidor, ele vai sair dali de dentro. Então, se o ar saiu dali, né, a maior parte do ar saiu de dentro do desentupidor quando eu pressionei contra a parede, significa que o ar que ficou aqui dentro, ele é rarefeito, é um ar menos denso. Se ele é um ar menos denso, ele exerce menos pressão. Então, dessa maneira, o que acontece? Olha aqui as setinhas, ó. A pressão atmosférica fora do desentupidor, ela é maior do que a pressão exercida pelo ar que está dentro. E aí, neste caso, o desentupidor vai ficar preso na parede, tá bom? Igual lá as esferas de Magdeburgo, lá do experimento daquele Otto von Guericke, tá? Do mesmo modo. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B. Ele ocorre porque a pressão do ar sobre a parte de fora do desentupidor, pressão do ar aqui, pressão atmosférica, ela é maior do que a pressão do ar sobre a parte de dentro. Então, aí o desentupidor fica presinho lá na parede. Muito bom, pessoal. Agora a última questão. Fala aí dos gases nobres, né? Então, os gases nobres correspondem a menos de 1% do ar atmosférico. Eles dificilmente se combinam com outras substâncias. E por causa disso, entram no corpo dos seres vivos durante a respiração e saem inalterados. Então, eles entram e saem do mesmo modo que entraram. São eles. Quem são os gases nobres? Qual é a opção que tem só gases nobres? Ó, hélio, argônio, neônio, radônio e xenônio. Muito bem, quem marcou a letra A está correto. O que é, professora, que está errado nas outras? Então, ó, nas outras, na letra B está errado o gás metano, não é um gás nobre. Na letra C está errado o gás ozônio, também não é um gás nobre. E novamente na letra D eu tenho lá o gás ozônio, tá? Então a resposta correta para essa questão é a letra A. Bom, pessoal, esses exercícios que a gente resolveu hoje, tá? A finalidade deles é ajudar no estudo para a próxima AP, que é a AP3, né? A maior parte de vocês foi bem na AP e espero que continuem se saindo assim, tá? Mas quem não conseguiu ali, né, se sair muito bem, então faz esses exercícios com cuidado, né? Os exercícios da última aula também do livro, dá uma revisadinha, tá? Porque esses exercícios aí vão ajudar vocês aí na hora da provinha, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, é só colocar lá no chat que nós vamos estar respondendo, ou então também no fórum de dúvidas, tá? Pode colocar lá que a gente responde, tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero ter contribuído com vocês, tá bom? Bom estudo!